Ah, pessoal, hoje vai ser um daqueles vídeos. Vídeo polêmico. Porque assim, ó, eu vejo que muitas pessoas estão hypadas pro filme do Flash. E que bom que elas estão hypadas, finalmente hype para o filme da DC. Porque esse filme do Flash vai ser muito bom. A gente aqui do canal tá dizendo isso há muito tempo, nunca perdemos a confiança que esse filme vai ser muito bom. O Marcelo tá há meses gritando lá no podcast do Piuí, dizendo que vai ser maravilhoso, e o pessoal ficava rindo dele. Mas a verdade é que o filme do Flash sempre teve a confiança dentro da Warner de que iria ser um grande filme. Só que os fatores extracampo sempre nublaram de verdade a expectativa desse filme. E agora que a gente tem esse trailer, as pessoas começam a entender por que o hype dentro da Warner e dos testes de audiência sempre foi real. A Warner sempre teve muita confiança com esse filme. E nunca pareceu ser uma coisa marqueteira só para querer dizer que o filme é bom. Porque não era só a Warner, eram os testes de audiência. Os próprios vazamentos do filme passavam uma história realmente muito emotiva. E que só por isso dava muita credibilidade que o filme pode vir a ser muito bom mesmo. E teve esse negócio que a Warner tá tão confiante, ela tá tão confiante, que ela decidiu exibir o filme na CinemaCon, que vai acontecer 2 meses antes da estreia do filme. E para uma empresa de Hollywood que tá sempre preocupada com a questão dos vazamentos, num filme de super-herói desse tamanho, exibir esse filme na CinemaCon é muito grande. E isso reforça a confiança que a Warner tem com esse filme. E que agora as pessoas compraram um hype. O hype do The Flash é real. E isso é ótimo. Só que tem um problema no hype. E é um problema que vem da nossa cultura, de youtubers inclusive, e de outros sites norte-americanos que começam a especular o que pode acontecer no filme, gerando matérias clickbaits. E é aí que mora um certo perigo, porque isso pode inflar um pouco demais a expectativa. Porque semana passada eu comecei a ver alguns rumores a respeito de cameos no filme do Flash que estão fora da proporção da realidade e da expectativa normal. Como, por exemplo, Cillian Murphy aparecendo como Batman. E por causa disso, eu quero conversar muito sobre esses cameos. O que a gente sabe desses cameos? Porque assim, ó, existe uma grande diferença entre um cameo e um easter egg. E eu vou explicar exatamente onde que esses possíveis cameos impossíveis podem aparecer e por que não dá para criar uma expectativa de festa dos cameos, como se criou a festa dos cameos na expectativa totalmente surreal do multiverso da loucura. O Flash não tem 500 cameos ao mesmo tempo e nem pretende ter. O que o Flash pretende fazer de uma forma delicada e bem feita dentro do lore da DC é uma homenagem à história da DC no entretenimento, tanto na televisão quanto no filme. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode esperar que vá aparecer o Superman Christopher Reeves em CGI e ele começar a conversar com um Flash, porque não vai acontecer isso. O cameo de verdade do filme é o Batman Michael Keaton. Esse é o cameo que tá no filme, esse é o cameo que tem falas. Existiam outros 2 cameos, Mulher Maravilha, Gal Gadot, Superman e Henry Cavill. Esses 2 cameos, que na minha opinião nem seriam cameos, porque eles estão dentro do universo DC, mas eles iriam aparecer no início do filme. Na cena do início do filme, que a gente inclusive viu no trailer, que é quando tem um hospital, Martha Wayne, e o Flash está ali envolvido, que é onde vai ter a cena dos bebês caindo. A Mulher Maravilha supostamente iria aparecer numa cena da ponte, que seria essa cena aqui que a gente vê o Batman Ben Affleck, e ela iria ajudar o Batman a capturar as pessoas que estão naquele carro, que a gente vê antes no trailer. Essa seria a participação da Mulher Maravilha. A participação do Superman, ninguém sabe como era, mas a questão é que esses 2 cameos foram deletados em virtude do James Gunn. Porque como esses atores provavelmente não irão continuar, eles decidiram remover essas referências, já que eles impactam muito pouco dentro da história e era uma coisa tranquila de remover. Essa é a informação que a gente tem, ok? Esses são os cameos que a gente sabe. Agora, tem um novo papo que surgiu que coloca, tipo, os cameos nível multiverso da loucura, dizendo que vai aparecer Nicolas Cage de Superman, Olga, Mulher Maravilha, Cillian Murphy, Batman. Esses cameos surgiram nas últimas semanas por algumas pessoas que dizem ter assistido o filme
e falaram que aparece alguma coisa nesse nível. Agora, o que essas matérias não falaram é como que vai aparecer esses personagens. E eu pretendo responder para vocês para justamente nivelar a expectativa. Então, assim, ó, o que eu vou falar a seguir tem um certo nível de spoiler. Por isso que eu peço que você tenha cuidado se você se importa com algum spoiler. O filme do Flash, a gente já tem o roteiro vazado dele. E o roteiro que vazou, ele bate praticamente 100% com o trailer do filme. Não há hipótese deles terem mudado completamente o que apareceu no trailer e o que vazou. E dito isso, o que vazou do filme não tem nenhum cameo desses personagens aí. Como eu disse, o cameo é o Batman, mas o filme do Flash tem vários easter eggs para momentos da história da DC. Isso a gente sabe com certeza. E por que a gente sabe disso? Porque no início desse ano, vazou uma arte dos 3 Flashes do filme correndo na força da aceleração, e enquanto que eles estão correndo, existem bolhas de multiverso. Cada uma das bolhas que eles vão ver ali representa um universo de algum momento da história da DC nos filmes e nas séries. Uma das bolhas que aparece nessa concept art é o Superman Christopher Reeve, do filme do Donner. Uma das outras bolhas que a gente vê na arte é supostamente do Superman George Reeves, que é o Superman que antecedeu o Christopher Reeve. E que não tem nenhuma relação familiar. Um é só Christopher Reeve e o outro é George Reeves. Mas ambos foram importantes para cada uma de suas épocas. Inclusive, essa é uma das maiores coincidências da história do planeta Terra, né? 2 Supermans icônicos com um nome tão parecido. Outros personagens podem aparecer nessas bolhas. E assim, ó, vamos tentar entender o que é esse espaço que tem essas bolhas. No último trailer do Flash, a gente tem uma pequena cena muito rápida do Flash correndo na força da aceleração. E se você pausar o último frame dessa cena, que é esse frame aqui, percebam que nesse frame congelado que tá no trailer, vocês vão ver que tem bolhas azuis desfocadas ao redor do Flash que tá correndo. Essas bolhas, eu acredito que sejam as mesmas bolhas da concept art. Então, assim, o que eu acho que tá acontecendo é que o Flash, em algum momento do filme, bem no início e bem no fim, ele vai correr para explorar o multiverso, talvez já para tentar salvar sua mãe, e ao correr tão rápido, ele vai acessar esse espaço que vai ter todas as bolhas do multiverso da DC. E com isso é bem provável que cada uma dessas bolhas apresentem imagens de um jeito muito parecido que tá na concept art, mostrando cenas exatamente iguais a desses filmes e séries da época. De uma forma muito geral, parece que eles estão pegando 2 conceitos da DC que tem nos quadrinhos, que é a clássica Speed Force, a força da aceleração que o Flash pode usar para viajar entre uma terra e outra. Só que quando o Flash usa a Speed Force de um lado para o outro, ele não passa por esse espectro do multiverso. Onde que tá esse espectro do multiverso da DC que geralmente a gente vê? É no conceito do hipertempo. O hipertempo é uma espécie de realidade que contempla todas as possibilidades possíveis do multiverso da DC, que no final dos anos 90 foi criado, de que a explicação é a seguinte: o hipertempo fica fora da rede do multiverso, mas é o fato dele estar separado do multiverso / omniverso que os personagens da DC, quando eles estão ali, podem acessar qualquer parte do multiverso. Assim, ó, mal comparando é aquele final do Interstellar, que o cara consegue ver tudo que acontece ao mesmo tempo, em qualquer momento, como se fosse uma janela para a realidade. Quando um personagem viaja pelo hipertempo, ele pode viajar pelo tempo e pode viajar por outras terras e outras realidades alternativas. Isso já aconteceu diversas vezes dentro da história da DC. E a construção visual do hipertempo é muito parecida com essa, que a gente vê cacos de vidro e cada caco de vidro é uma realidade alternativa que existe dentro do universo DC. E assim, ó, por que eles estão juntando esses conceitos? Porque já aconteceu nas HQs do Flash deles quebrarem a barreira da Speed Force e entrarem dentro do hipertempo. Inclusive, um dos personagens que já fez isso é o Solomon Hunter. Para poder acessar o hipertempo, não é apenas com a Speed Force. Você tem outros personagens que conseguem fazer isso. Os Time Masters, até o Superman em algum momento já acessou o hipertempo.
Então, o que eu acredito é que esses cameos que o pessoal tá falando de Cillian Murphy, Olga, Mulher Maravilha, eles até podem aparecer, mas vão ser nessas bolhas dos cacos de vidro, como a gente vê no Hipertempo e na concept art das bolas redondas, e vai ser um negócio de 1 segundo, meio segundo, se aparecer. E se você olhar para o frame certo, no momento certo, no ângulo certo, enquanto que tá acontecendo uma cena de ação do Flash correndo contra o Dark Flash ali. E isso, na minha opinião, como tá escondido num canto ali que nem é tão importante para a história, é só para dar um contexto de como que isso funciona, isso é um easter egg. Então é por isso que eu digo, calma, não é 300 cameos, não é multiverso da loucura, é easter egg. Todo mundo sempre gostou de 500 easter egg no filme, vai dizer que não é. Existe sim a possibilidade de termos muitas referências a essas outras produções do passado da DC. Na concept art que vazou, a gente vê várias. Imagina na cena concluída. Agora, gente, pensa só comigo. Se vai aparecer um monte dessas bolhas com várias realidades alternativas, eles com certeza vão querer homenagear grandes coisas que aconteceram na história da DC. Pode ter uma cena ali do Batman Adam West. Pode ter uma cena do Christopher Reeve. Pode, inclusive, aparecer uma bolha alternativa que vai aparecer muito rapidamente o Superman Nicolas Cage. É por isso que eu digo, se aparecer, é uma coisa pontual. Tal qual lá no Watchmen, vocês lembram do filme do Watchmen? Tem uma abertura que um cara dá um soco e no fundo você vê um quadrinho do Batman. É isso, um easter egg. Não quer dizer que o Bruce Wayne que aparece ali muito rapidamente seja um cameo do Bruce Wayne. Não, é um easter egg. Não é a festa dos cameos. O cameo, certo, é o Batman. Esse tem uma narrativa. Esse tem falas, esse vai participar do filme. Os outros que estão querendo dizer que vai ter, eles até podem aparecer. Ninguém sabe de fato quais vão aparecer, porque ninguém viu de fato o filme fora os testes de audiência. Mas eles podem aparecer como easter egg. Por isso que eu digo, expectativa baixa para cameo, expectativa alta para uma boa história emotiva de Flash. Isso que importa pro filme do Flash, é a história. E não pensem que cameo é bagunça da festa para vender ticket. Não, porque se fosse cameo para vender ticket, teriam colocado o Batman Thomas Wayne desde o início. Mas eles não colocaram. Por quê? Porque eles querem privilegiar uma história que eles querem contar. Uma adaptação. O filme do Flash não é um filme criado por algoritmo. É um filme criado por cineastas competentes que sabem priorizar cameo, easter egg e história. Esteja então hypado pra história. Não pense que vai ter 300 cameos só porque é um filme do Flash que tem multiverso. Porque não é essa a proposta do filme e porque a gente tem um roteiro vazado completo do filme e que esse roteiro vazado bate 100% com o que a gente viu no trailer. No máximo que pode acontecer é o final do filme mudar, o epílogo do filme, não a batalha final. Não o personagem cameo secreto que vai interagir com o Flash, como foi o Reed Richards lá no Multiverso da Loucura. É diferente. Não deixem que vendam essa narrativa de que, pode aparecer esses caras e, não sei o que eles vão fazer. Não vai acontecer isso no filme. O que vai acontecer é, no máximo, o Flash acessar a força da aceleração, ter ali o conceito adaptado do hipertempo, e do hipertempo ele olhar as outras janelas do multiverso da DC. E dessas janelas você enxergar easter eggs com outras coisas que já aconteceram na DC, ou mesmo de EC, né, como essa do Nicolas Cage como Superman, que nunca aconteceu, que poderia ter acontecido. Inclusive, seria um easter egg muito inteligente fazer uma terra alternativa onde de fato aconteceu o Superman Nicolas Cage. Mas não vai acontecer a crise final, que surge 300 Supermans da realidade alternativa para atacar o Darkseid ou o Dark Flash. Não vai acontecer isso, é impossível. Porque se tivesse, a gente saberia pelo roteiro. E a outra coisa que eu quero frisar é essa questão do hipertempo. Porque eu não sei se o que aparece nas bolhas ali é o Flash no hipertempo, eu tô especulando. Mas quem sempre gostou desse conceito foi Grant Morrison. E quem que escreveu o roteiro do filme do Flash antes dessa versão? Foi Grant Morrison junto com Ezra Miller. Então, quem pode garantir que alguns desses conceitos que eles podem ter apresentado no roteiro anterior não sobreviveram
para essa nova versão do roteiro, que é a versão que a gente tá vendo no filme. Uma outra possibilidade, e aí sim muito remota, mas também bem empolgante, é durante a batalha final, o Flash e o Dark Flash acessarem esse lugar da força da aceleração com as bolhas, e enquanto eles estão batalhando entre si, eles entram dentro das bolhas e passam rapidamente por essas terras. E enquanto eles estão correndo nessas terras, a gente vê muito rapidamente um ou outro easter egg um pouco maior dessa terra. E isso daqui eu também acho uma possibilidade bem legal. Mas, de novo, isso não é um cameo. Isso é um easter egg. Mas enfim, é isso daí. Eu odeio ser o advogado do diabo tentando baixar o hype, mas eu só não quero que se crie uma expectativa absolutamente surreal onde não existe e a DC nem quer que exista para esse filme do Flash. A DC não quer vender esse filme como a festa dos cameos. Ela tá vendendo, e vocês viram no trailer, que é um universo alternativo, uma coisa inspirada no Flashpoint, que tem muito Batman. O Batman, sim, ela quer explorar em nível de marketing e apostar na nostalgia com Batman Michael Keaton. Mas o coração do filme é a jornada do Flash e a questão da mãe dele. E o dilema de salvar a mãe ou não salvar para que o universo continue. Esse é o coração do filme. E é isso que eu estou hypado, para essa história que promete ser muito boa. Mas, gente, isso daqui é só a minha teoria. Se vocês querem acreditar que vai ter 300 cameos no filme do Flash, beleza. Eu não acredito. Acho que no máximo essas bolhas que vão ter as imagens de outras coisas que aconteceram no passado. Mas enfim, gente, é isso daí que eu tinha para conversar. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo discutindo a questão do hipertempo e dos cameos no filme do Flash. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!